Muita gente aqui para vir hoje, mas não acharam ninguém, então sou eu mesmo que vou ter que ficar, tá bom? Então vocês vão ter que me aguentar. Boa noite, tudo bem? E nós vamos falar um pouquinho do Kardec hoje, mas eu tenho que trazer coisas que vocês não saibam, não é? Por exemplo, uma reunião que teve em dezembro de 1799, vocês conhecem isso? Ufa, ainda bem, né? Não. Uma reunião que houve no mundo espiritual em dezembro de 1799. 1799. O Kardec nasceu em 1804, 5 anos depois, certo? Mas antes da reunião, em novembro, eles fizeram uma convocação, fizeram os recados assim, no mês de novembro, no mês de dezembro, nós vamos fazer uma reunião aqui. E aí, o que eles fizeram? Eles convidaram algumas pessoas, alguns que estavam sem o corpo de carne e outros que tinham o corpo de carne. Muito bem, então sem o corpo de carne tinha lá Swedenborg, tinha filósofos de todas as épocas da humanidade, um mundo de gente. Só que eram divididos em grupos, né? Tinha os grupos de mais alta evolução, tinha um grupo de média evolução, tinha um grupo de baixa evolução e tinha os encarnados. Olha, acabou com nós agora, meu Deus do céu. Bom, aí tinha os encarnados. Você está vendo um espírito aqui? Não? Um espírito encarnado? Sou eu. Vai sair correndo? Você tem medo de espírito? Não, né? Encarnado não tem, né? Bom, aí... Você tem de desencarnado? Não, desencarnado tem, né? Que eles faz coisa com a gente, né? De às vezes. Bom, então aí fizeram essa reunião, essa convocação, e aí, em dezembro de 1799, houve lá uma reunião no mundo espiritual. Dentre os encarnados, tinha um senhor lá da França, um francês, e esse francês se chamava Napoleão. Bom, ele teve que vir carregado, né? Porque, imagine, tiraram o Napoleão da cama numa noite, nessa reunião, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente faz reuniões à noite também. Vocês sabiam disso? Então, ela poderia deixar um recado aqui, por exemplo, em vez de marcar a reunião com os encarnados aqui em novembro, já marca uma prévia antes, né? Aí todo mundo se prepara naquela noite para ouvir aquela palestra, né? E é muito, muito útil, viu? Os espíritos dizem que quando eles vêm aqui à Terra buscar as pessoas para ir para essas reuniões, a maioria de nós recusa. Quando não recusa, a gente está em condição, estamos em péssimas condições que a gente não consegue nem sair dali do corpo físico, muitas vezes. Minha preocupação é eles esquecerem de mandar a gente de volta. Como é que é? Eu fico preocupado deles esquecerem de mandar a gente de volta. Não esquece não. Até porque lá a gente incomoda muito, a nossa vibração do lado de lá é terrível, né? Então eles querem acabar logo a reunião, sabe assim? Reunião de sei lá, de escola, de pais, né? Aí eles querem acabar logo, encerrar o assunto, para os pais parar de reclamar e ir embora logo para as casas, né? Então, nessa reunião chamaram os encarnados, espíritos de baixa evolução, de média evolução e de evolução. Então nós estamos na 4ª camada da evolução, certo? Nós estamos encarnados. Dentre os encarnados tinha um senhor lá chamado Napoleão. O Napoleão, vocês lembram de onde que era o Napoleão? O que ele fazia? Vocês lembram disso? Não? Imperador, coitado, né? Coitado. Essa história de imperador custou caro para ele, sabiam disso? Eles acharam que o Napoleão estava xaropão da cabeça. E aí arrancaram ele do poder e internaram ele, porque ele estava xaropão. Ele queria ser nomeado imperador, sabem por quê? Porque ele reativou uma memória de uma encarnação anterior, na qual ele tinha sido um César romano. Meu Deus do céu. Ele tinha sido um César romano e aí pensou assim, não, eu estou imperador. E foi uma confusão para ser nomeado imperador, porque ele teve que destituir gente do clero, teve que constituir gente do clero. Foi uma confusão para o camarada chegar lá e declarar ele como imperador. Veja que o negócio foi tão forte que todo mundo só se lembra disso, né? Era o imperador, né? Que imperador nada, ele na verdade,
Ele tinha lá uma certa influência na França, mas ele não era imperador, certo? Não tinha nada a ver com o imperador. Esse negócio de imperador foi coisa da cabeça dele. Ele reativou uma memória de uma encarnação passada, a qual ele tinha sido um César romano. Se autocoroou imperador, né? Bom, como é que é? Os coronéis do Nordeste. Também, né? São fazendeiros, assim, eles se acham, né? Autoridades, aquela coisa assim. Bom, nessa reunião, em dezembro de 1799, quando Kardec nasceu mesmo? 1804. Minha memória falha, viu? Ela falha. Minha memória falha. Presta atenção que eu vou pegar todo mundo na curva hoje, hein? Você também, hein? Tá pensando não que você veio aqui só para ficar sentado aí, sossegadona, não. Nem você, viu? Você também, viu? Presta atenção que eu tô falando aqui, hein? Se eu ver você dar uma piscadinha para dormir, como é que é? O aniversário do Kardec foi ontem. Foi ontem. É por isso que eu tô falando dele hoje? Por isso. Se ela der uma piscadinha, você vai ver só, hein? Presta atenção, com tudo de olho no C, hein? Bom, aí a reunião. Tiveram que levar o imperador numa maca, porque ele não conseguia nem andar direito. Tinha uma cadeira reservada para ele, porque tem que ter uma cadeira para o imperador, não é mesmo? Em casa a gente tem sempre uma cadeira reservada, a cadeira do voo, não tem a cadeira do voo, né? Às vezes a cadeira está caindo nos pedaços, tudo rasgado, as molas tudo caindo para fora, mas ele gosta de sentar, ele põe uma almofada, né? E aí tinha a cadeira do imperador, puseram na cadeira do imperador. E a mensagem, que é uma mensagem de Humberto de Campos relatando isso, mostra que o imperador, ele de vez em quando acenava lá, sabe assim, acenava na plateia, né? Então vejam, olha só, quem que eles chamaram? Os espíritos de... E o Napoleão acenando lá, imagina só, Napoleão acenando, olha só que pretensão a dele. Pretensão a dele, né? Chegou nem em terceiro lugar, né? Meu Deus do céu. Bom, quem chega... Vocês já viram falar o seguinte, assim, ó. Chegar em segundo lugar, não é? Tem uma piada que eles falam, que é um negócio que é muito depreciativo. O segundo lugar não serve pra nada. Né? É uma coisa... Vice também não serve pra nada, né? Então, é o primeiro dos últimos, não é isso? Eu não sei, é um negócio assim, o segundo lugar é o primeiro dos últimos, é isso? É isso, dos perdedores. Bom, e aí o que aconteceu? Aí começou a reunião, aí veio um espírito de altíssima envergadura para falar com aquela plateia. Bom, ele se materializou lá, não sei se vocês sabem, também já ouviram falar, o que acontece? No mundo espiritual existem esferas e camadas espirituais superiores. Cada orbe, cada lugar tem um campo magnético próprio, uma condição própria, que nem aqui na Terra. A gente só consegue enxergar o encarnado dentro do corpo físico, não é? Com os nossos olhos materiais, não é? Então, também no mundo espiritual, eles também precisam se materializar, por assim dizer, para que fiquem visíveis aos demais. Olha só que coisa. Bom, aí ele começou pedindo, falando sobre... o problema do catolicismo, as curvas do destino no catolicismo, e disse que Jesus, com a sua compaixão, havia instituído ou nominado uma pessoa que viria à Terra para restituir todas as informações cristãs e que viria trazer novas informações, mas que para isso ele precisava da ajuda de todas essas pessoas. Então eram espíritos em condições muito boas, em condições muito favoráveis, e encarnados. Dentre os encarnados tinha o Napoleão. E qual era o pedido especial que eles estavam fazendo para o Napoleão? Como Napoleão tinha um certo poder, não é, na França, e o Kardec ia reencarnar na França, o que os espíritos pediram para o Napoleão? Que protege... Pediram o quê? Pediu o quê? Não, pro Napoleão morrer. Pediram, não entendi, de novo. Pediram pro Napoleão morrer, meu filho, Não pediram isso não. Pediram para ele proteger o Kardec que ia nascer.
5 anos depois, porque o Kardec nasceu em que ano mesmo? 1804. Ai, minha memória está falhando, hein? Puxa, uma coisa impressionante, né? Impressionante. Bom, aí o que aconteceu? Fica atenta, hein? Tô vendo, hein? Vou ter que dar um pedaço de bolo daquele bem gostoso que a Edith trouxe, hein? Porque tava de olho nesse bolo aí, viu, dona Edith? Bom, aí pediram isso para o Napoleão. Napoleão recebeu aquilo, mas ele ficou Senado, o imperador. Eu fico imaginando assim, a figura do Napoleão virou uma coisa assim meio de chacota popular. Você se lembra? Quando a gente era criança, a gente assim, tipo eu, né, o Adolfo, a Edith, tipo a gente assim, né, tipo a gente. Aí tinha uma brincadeira que a gente pegava um papel, um jornal, dobrava ele, fazia mas não era isso? E uma espadinha, aí pegava uma madeirinha lá, ou o próprio jornal mesmo, fazia uma espadinha e o chapéu do Napoleão. E a mãozinha, né, que ele tinha esse problema grave aí, não sei se era no rim, no fígado. Úlcera, tinha uma úlcera, né, um troço assim terrível. Bom, eu sei que foi feito especialmente esse pedido para que Napoleão protegesse o Kardec na Terra. Porque, obviamente, uma nova ideia, ela vem cercada de grandes problemas. Vejam Jesus. Jesus, quando chegou aqui, olha, ele não conseguiu ter um ministério, ter uma vida pública de nem 3 anos. Então, com 3 anos, a gente já arrancou ele do corpo físico, porque a gente não aguentava. Uma ideia totalmente nova, sabe? Uma pessoa falar assim para você, você está fazendo tudo errado, sabe assim? E aí você ser um imperador, por exemplo, falar assim, imperador, você está tudo errado. Você está fazendo as coisas tudo erradas. Não tem que mandar dinheiro para Venezuela, para Cuba. Está fazendo errado. E o imperador não aceita. Olha que coisa. Não causa um negócio, um espécime. Um caos, é isso? Então, com Jesus foi assim, com Kardec ia ser a mesma coisa, porque ele ia trazer um troço que era assim, muito, 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 muito moderno para a época. E o que era moderno para a época? Um negócio chamado mediunidade. Ia esclarecer a mediunidade. Ia dizer para a gente o que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, para onde nós vamos, que nós estamos sujeitos a leis perfeitas da criação. Ele ia mudar um monte de coisa nos nossos conceitos, porque até então a gente achava que ia numa reunião religiosa, senta, levanta, senta, senta, levanta, senta, come lá um pedacinho do corpo de Jesus, simbolizado num pedaço de pão amassado e sem fermento, que ganhou o nome de, como chama? Hóstia. Sabe onde eu comi uma hóstia? Eu não posso comer hóstia porque eu não sou batizado, né? Mas aí uma amiga foi para Portugal, olha só, aí ela comprou um doce para mim, um doce. Aí fui ler o que tinha no doce, que eu sou esperto, vocês entenderam? Eu sou esperto, porque eu não vou comer uma coisa que eu não conheço, né? Eu sou meio esquecido, mas eu fui esperto, porque eu fui ler o que tinha lá. Aí estava escrito assim: ovos moles, feito com ovo, revestido uma capa com hóstia. Era uma capinha assim que tinha, com hóstia. Falei, meu Deus, nunca pude comer uma hóstia, agora eu vou comer uma hóstia. Comi logo 6 mesmo, que tinha 6 na caixinha, já comi tudo de uma vez. Então, salvou, né? Salvou. Então tem esse doce lá em Portugal, que é muito famoso. E tem um outro que se chama baba de camelo. Já ouviram falar? Baba de Belém. O pastelzinho de Belém já ficou comum. Mas tem o baba de camelo. Já ouviram falar da baba de camelo? Uma amiga falou, uma prima minha falou com ela pelo WhatsApp, dizendo assim: pede o baba de camelo. Quando falou baba de camelo, a gente fica imaginando baba de bode, essas coisas, dá um negócio na gente assim, né? Dá um negócio estranho, né? Mas é um doce muito gostoso português também. E esse ovos moles, eu tô deixando vocês curiosos, porque se um dia vocês forem numa casa assim de coisas portuguesas, aí vocês vão saber, né? Ovo mole, baba de camelo, né? Essas coisas. E aí
Eu comi aqueles 6 negocinhos de uma vez só, porque aquilo é uma delícia, porque ele é ovo mesmo, mas ele é adocicado. Claro que tem todo um preparo, tem todo um segredo por trás disso, e ele é revestido por uma capinha de hóstia, né? E a gente pensando que isso era o suficiente para a gente ingressar no reino dos céus. Então a gente tinha assim um patrimônio assim aqui na terra, e a gente comprava também um pedacinho do céu, não sei de onde. Por quê? Se a terra, não é que a gente ocupa 1/3 da terra, 1/3, 2/3 da terra, o que tem 2/3 da terra? Água. Eu ia perguntar para os jovens. 2/3 da terra é de água. E com 1/3, olha a confusão que a gente faz, né? Quer invadir o terreno do outro, quer construir na linha de trem, faz uma confusão lascada aqui, mas tem espaço para todo mundo, tem espaço vazio que ninguém quer, né? Por exemplo, aqui, lugares que ninguém quer. Mas a pessoa pensa assim, no mundo espiritual, no universo, deve ter um lugar que a gente precisa comprar, né? Então as pessoas queriam comprar um pedacinho lá, né? Olha só, a nossa pretensão, né? Comprar um espaço lá no céu, né? Aliás, tem até hoje, viu? Tem até hoje gente que vende pedacinho aí em outro planeta, em outro lugar. Quando você morrer, você vai lá. Uma vez pediram para mim achar um lote dentro de um loteamento irregular, abandonado. Você acha lote lá, porque esse lote está lá. Né? Quem é que diz que acha o lote? Não acha? Aí eu fiquei pensando, como é que nós vamos procurar no universo o nosso lote que nós compramos aqui? Não é? Nós vamos ter que vir aqui e perguntar para o homem que vendeu, falar, me ajuda, vamos lá comigo, não é isso? Aí tem que desencarnar para ele. Aí quando ele diz, a gente tem que esperar ele desencarnar, quando ele desencarnar tem um monte de gente que vai acompanhar ele para ele mostrar onde que é o pedaço do lote da pessoa que comprou, não é isso? Bom, aí pediram isso para o Napoleão, a ajuda a Kardec por causa das novas ideias que chegariam ao mundo. Era o momento, por conta dos desvios naturais feitos pelos homens, que o catolicismo acabou empreendendo. Então a gente acabou indo para determinadas diretrizes muito perigosas, criou-se aí conceitos perigosos, problemas, de uma certa forma abafou um pouquinho o desenvolvimento da fé, o desenvolvimento do amor com as coisas maiores da vida. O tempo passou e nós criamos isso com o catolicismo. E aí Kardec viria para restabelecer e para trazer informações novíssimas, importantíssimas para nós. E precisava da ajuda do Napoleão. Olha só, o Napoleão ficou tão entusiasmado com aquilo, mas tão entusiasmado com aquela reunião, ele ficou mais de uma semana assim. Não sei se já aconteceu isso com vocês. A gente está cansado, mas não consegue dormir. Já aconteceu? Você trabalhou o dia inteiro assim, está cansado, está esgotado. Suas pernas estão assim. Você pegou o ônibus Bortolândia, como é que chama? Você pegou o Chabilândia acreditando que ia sentar. Você acreditou que ia sentar. Você fez até a conta quando você estava lá no ponto. Falou, 3. Ainda vai sobrar 2 lugares. Um para mim e o outro que está atrás de mim. Mas aí você chega em casa, está cansado, mas você não consegue dormir. É um negócio impressionante, né? Mas o Napoleão ficou mais com essa sensação. Ficou uma semana assim, andando nas nuvens. Daquilo que ele viu, um pouco da lembrança que ele tinha do evento, do episódio, né? Ele ficou assim muito alterado com aquilo. Só que o que aconteceu? Conforme foi passando aquele efeito, aquele êxtase espiritual que ele tinha vivido, o sujeito está ficando com sono, que eu estou vendo, só porque eu falei que todo mundo está com sono, cansado, né? Então, aí o que aconteceu? Foi apagando aquele êxtase, foi devagarzinho diminuindo. Aí ele botou o pé no chão, e aí botou a mão do lado da úlcera dele, botou o chapéuzão dele, certo? E ele não fez nada para ajudar o Kardec. Nada. Só que ele se lascou todinho, né? Porque arrumaram um lugar bom para ele ficar. A Ilha de Santa Maria. Eu descobri por acaso, um dia, eu não sei, tem um jornal, um chão, e aí eu vi negócio de turismo, né? Aí eu estava olhando assim,
Aí estava lá, Ilha de Santa Maria. Eu falei, nossa, Ilha de Santa Maria. Aí eu peguei o jornal e fui ver. Também, você, do chão? Mas é depois que o gato passou ou antes que ele passou? Como é? Antes. Aí eu descobri que a Ilha de Santa Maria é no interregno entre a África e o Brasil. Olha só, é no meio do oceano entre a África e o Brasil. Olha que coisa interessante, né? Bom, ele morreu na Ilha de Santa Helena. Segundo Santa Maria, desculpe. Segundo Santa Helena? É Santa Helena, é Santa Helena. Vocês estão querendo me confundir? Vocês estão querendo me confundir. Estou percebendo. Eu falei Maria ou Helena? Você falou Maria. Maria. Se Maria está errada, então é Helena. Olha por favor aí, olha. Abre aí por favor. Pesquisa aí, Ilha de Santa Helena, vamos ver, ou Santa Maria, vamos ver. Confia, é a minha assistente. Bom, aí o que aconteceu? Ele morreu, desencarnou lá. Inclusive tem até turismo para ir lá, para ver o que ele fez nos últimos dias dele, como é que ele viveu lá, as coisas que ele fez lá na ilha, né? Aonde? Apareceu aqui, eu coloquei Ilha de Santa Helena, é a principal componente do território britânico, localizada no meio do Oceano do Atlântico Sul. Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena, tá vendo? Tá vendo só? Aqui, ó, Atlântico Sul, mas geralmente englobada nos territórios africanos, que se encontra mais perto da África, que é da América do Sul. Olha aí, resolvido, tá resolvido. É Santa Helena, não é? Muito bem. E aí as pessoas fazem turismo para ir lá. Aí fiquei pensando, o que vai fazer lá, meu Deus do céu? Acharam DNA, não sei do que lá. Foi bom, mas enfim. Ele não fez nada para ajudar o Kardec ficou sozinho na França. Tanto ficou sozinho. Alguém assistiu o filme do Kardec? Um dos jogos dos 7 erros, porque o filme tem mais ou menos 10 ou 12 erros. Um dos erros é que o Kardec ficou preso. Só que o Kardec nunca ficou preso. Nunca. Bom, esse é um dos erros. Tem 12, tá bom? Quem me falar os outros vai ganhar um pedaço de bolo que a Edith trouxe, que eu tava de olho, certo? Eu vou ganhar um pedaço para te ajudar? Eu vou ganhar um pedaço para te ajudar? Vai ganhar um pedaço, só por ter me ajudado, tá bom, boa, assistência, minha assistência. Eu que vou comprar, tá garantido. Você também quer um pedaço? Você vai desprezar o bolo da Edith? Bom, ele não ajudou o Kardec passou um problema lascado com a doutrina, foi perseguido, foi um problema. Olha, eles fechavam os lugares das reuniões, a polícia combatia, o clero era terrível. Mas o Kardec acabou passando, não é? Por esse período, apesar da turbulência, apesar do problema. Então a mensagem mostra para a gente com clareza que o Napoleão tinha um dos ofícios que foi dado a ele, uma oportunidade, que se ele tivesse conseguido auxiliar o Kardec, ele teria avançado na evolução muito, teria conseguido avançar muito. E ele não precisava fazer muita coisa. Era só deixar o Kardec trabalhar um pouquinho sem a interferência do clero. Era só isso que ele podia fazer. Que ele podia fazer. Não precisava fazer muita coisa, não fazer guerra, nada disso. Era só permitir que o Kardec trabalhasse e continuasse o trabalho. Então ele teve que fazer isso tudo bem nas escondidas, foi perseguido, não é? Ele teve uma série de problemas. A vantagem é que a França estava levantando a bandeira do quê? Qual que é a bandeira da França? O que está escrito na bandeira da França? Que eu estou esquecido. Não, eu sei que tem liberdade. Liberdade. E igualdade. São os 3 lemas da bandeira francesa, não é? Então eles estavam vivendo isso. Então isso acabou ajudando um pouco. Bom, o Kardec veio também num período que agora nós vamos arrumar uma confusão aqui com alguns, tá certo? Mas paciência, eu vou ter que falar isso. Ele foi contemporâneo de Karl Marx. Karl Marx nasceu em 1818, certo? Muito bem.
Confere aí, por favor, assistente. Quando nasceu Karl Marx? Bom, mas a doutrina espírita foi lançada com o lançamento de um livro. Qual era o livro? 5 de maio de 1818. 1818. É tão bom ter uma assistência junto. Vocês estão vendo como é bom? É muito bom que pelo menos a gente não precisa falar para ela: desliga o celular, presta atenção no que está falando, né? A gente põe ela para ajudar, né? Põe ela para ajudar. Então, aí o que acontece? Ele veio no momento em que Karl Marx veio com essa loucura, certo? Que é o quê? O que é que Karl Marx trouxe? Ele trouxe o... Então, ele trouxe a ideia, os preceitos do comunismo, que na verdade passa por etapas, né? Primeiro o socialismo, depois para chegar no comunismo, certo? Mas os espíritos estavam atentos a isso. Sabem por quê? Porque tem diversas mensagens, tanto no livro dos Espíritos como no Evangelho, dizendo o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Preste atenção o que ele fala. Não adianta você querer viver as mesmas classes. Isso é impossível na Terra. Não dá para viver nas mesmas classes sociais. Não dá para ser todo mundo igual. Não dá para ser. Porque se você dividir o capital entre toda a humanidade, vamos dar, sei lá, vai dar 10 mil reais para cada um, vamos imaginar, né? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: daqui a 6 meses, tem gente que vai ter 30 e tem gente que não vai ter mais nada. Esse é um problema, né? Que infelizmente ele não consegue resolver. Então, o problema comercial... E afetaria também as pesquisas. Afetaria um monte de outras coisas, né? Claro, o capitalismo é um troço, às vezes, horroroso. É horroroso, todo mundo sabe disso. Mas o dinheiro, as possibilidades, são capazes de impulsionar a evolução, o progresso, não é? Então, vejam, Lenin, Stalin viveram problemas terríveis na Rússia. Eles chegaram a ponto de dizer assim: vamos pedir comida para os americanos. Imagina, vamos pedir comida para eles. Eles são os demônios do mundo. Mas são os demônios, mas eles têm sobrando lá comida, e nós estamos aqui faltando. Não é? Olha só que coisa. Bom, então Kardec veio neste momento, e a França tem uma parceria nesse assunto. Depois podem pesquisar um pouquinho a respeito. E aí o Kardec é contemporâneo disso. Por isso que o Napoleão também precisava ajudá-lo, porque ele vinha com ideias contrárias à implementação do comunismo, do socialismo. Ele tinha ideias contrárias. Não ele, os espíritos mostravam por A mais B que era preciso a gente ter o pé no chão, que era preciso a gente entender que nós temos um negócio chamado meritocracia. Nós não podemos igualar as pessoas no mesmo nível, porque isso para um seria terrível. Porque eles dão um exemplo, por exemplo, numa sala de aula, o aluno que se esforça e o outro que não faz nada. Aí vai igualar todos iguais? Não pode, não dá. Quem se esforça mais tem mais mérito. Quem se esforça menos, o problema é dele. Certo? Bom, aí com o lançamento de O Livro dos Espíritos, o que acontece? Inicia a doutrina espírita. Que ano foi isso mesmo? Vocês estão afiados, hein? Olha só, 1857. Se o Kardec nasceu em 1804, quantos anos ele tinha? Então a gente chega à conclusão que o Kardec começou a militar na doutrina espírita com mais de 50 anos, olha só. Então, com mais de 50 anos, ou seja, numa condição de experiência, como um cientista, como um espírito encarregado de trazer alguma coisa que fosse relevante para a humanidade, tá certo? E por que ele nasceu na França? Alguém pode me dizer? Porque era o berço, da ciência.
do pensamento livre, da ciência. Era o primeiro mundo da época, a França, né? Era o primeiro mundo à época, não era isso? Se o Kardec tivesse nascido no Brasil, mais precisamente na parada 15, se tivesse sido seu vizinho, ia fechar. A doutrina espírita não teria começado, né? Não teria nem começado. Quem é que ia dar importância para um troço desse? Da onde que é? Do Brasil? Mas olha, tem uma informação legal agora interessante. O Bezerra de Menezes foi contemporâneo do Kardec e ele trocou correspondência com o Kardec. Olha só. Então, olha só, né? O Chico nasceu em 1910, porque o Kardec tinha desencarnado em... Ih, peguei todo mundo agora! 1869! Se ele desencarnou em 1869 e nasceu em 1804, quantos anos ele tinha? 65, olha só. Mas o trabalho foi tão intenso, Kardec trabalhava intensamente, porque chegou um determinado momento que ele percebeu que ele não teria tempo para terminar a doutrina. Não teria tempo, se ele não trabalhasse afincamente nos preceitos doutrinários. Então, teve um momento que ele precisou de ajuda. Os espíritos disseram assim: Kardec, agora você precisa tirar férias. Se você não tirar férias, você vai desencarnar. A mesma coisa chegar na firma que a gente trabalha, o patrão chegar lá na Gerdau. É Gerdau? Não. Na Bardella. Fala assim: Adolfo, você tem que tirar férias. Você vai obrigado a tirar férias. Aí o Adolfo fala: não, tirar férias não. A empresa está precisando da minha ajuda. Eu preciso continuar ajudando a empresa. Não é? Deixa a velha ouvir isso não, que ela vai dizer que é assim. Então, o que acontece? Eles obrigaram ele a tirar férias. Mas aí, quando ele tirou férias, o que ele fez? Ele fez um livro chamado A Viagem Espírita. Um livro que se chama A Viagem Espírita, porque todo lugar que ele passava, ele ia conhecer os espíritas da região, ministrar uma ou outra palestra, ele ia conversar a respeito da doutrina. Então tem um livro chamado A Viagem Espírita, certo? Bom, então nós estamos aí com esse sedimentado nessa ideia, né? Kardec começou o trabalho depois dos 50 anos, precisava ter tido a proteção de um grande encarregado, de uma pessoa influente, importante. Não teve essa proteção, essa ajuda. Passou dificuldades, passou problemas. Ele enfrentou, inclusive, pessoas que, por exemplo, assim, acreditavam que eram eles os predestinados e não o Kardec. É esse problema aí. Foi avisado, inclusive, né, no início da missão dele, que isso ia acontecer. Que ia acontecer uma série de intercorrências, né? E uma delas era essa. Aí o camarada escreveu lá um livro de 1.500 páginas e ele porque queria que o Kardec reconhecesse que aquilo era algo importante, fundamental para a doutrina espírita. E uns irmãos nossos racionais, até há pouco tempo atrás, acho que uns 3 ou 4 meses atrás, ainda achavam que ele realmente fazia parte daquela ideia da doutrina espírita, junto com o Kardec e tal. Até há pouco tempo atrás, vejam só que coisa. Mas o Kardec tinha um substituto natural. Se ele tivesse tido um problema, tivesse tido um atentado, tivesse morrido, a doutrina espírita ainda assim andaria para frente. Então, e esse senhor trabalhou paralelamente, sem criar problemas para o Kardec, pelo menos é o que eu mais ou menos sei, né? Que era um senhor chamado Leon Denis. Escreveu alguns livros relevantes e importantes, como um deles, por exemplo, Depois da Morte. Ele tem alguns livros, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tem alguns livros que são interessantes até da gente conhecer, não é? Esse seria, eventualmente, se o Kardec não tivesse terminado, tivesse parado no meio, tivesse tido um problema,
o Leon Denis estava pronto para assumir, porque a espiritualidade trabalha sempre assim. Tem planejamento, tem assistência. Então eles trabalham de uma forma completa. As pessoas pensam que a doutrina espírita é a ideia de um homem. As pessoas combatem a doutrina pensando que é a ideia do Kardec, não é? Que o livro dos espíritos, o Evangelho o Kardec está querendo passar na frente de Jesus. Algumas pessoas pensam isso. E na verdade não é nada disso. Olha, das obras da codificação, das obras básicas, nós temos, por exemplo, o livro dos Espíritos, que é pergunta e resposta. É um livro discursivo, é um negócio mais ou menos inédito, é uma coisa difícil de ver, porque os filósofos normalmente não trabalhavam de forma discursiva. Sócrates sim, mas tem algum, a maioria não. Então ele coloca os conceitos dele sem você ter a oportunidade de se perguntar, não é? Mas o livro dos Espíritos é pergunta e resposta. Ele perguntava para os Espíritos e os Espíritos respondiam. Então, é um livro discursivo, ou seja, perguntas e respostas. E aí tem todo o resumo da doutrina ali. Quem quiser conhecer a doutrina espírita, tem no livro dos Espíritos. Só isso. Leia o livro, diversas vezes você vai perceber algumas coisas que você não consegue entender, você vai perceber que ali tem o resumo do que é efetivamente a doutrina espírita. Aí depois vem o livro dos médiuns, porque era uma coisa intrigante. As pessoas se comunicarem com os espíritos, que forma que era isso, como é que isso acontecia, não é? E aí veio um camarada lá que teve uma relevância no livro dos médiuns, chamado Erasto, que era um discípulo, né, de Sócrates, né? Erasto acho que era discípulo de Sócrates. Erasto era de Paulo? Erasto era o discípulo de Paulo? Eu tenho mais ou menos a ideia de que ele está lá com Sócrates. Estou com essa ideia aí. Vamos conferir? Ou você estava louca para me pedir alguma coisa, para você ter motivo para mexer no celular. Ela estava louca para isso. Bom, aí o livro dos médiuns é o maior e melhor tratado sobre mediunidade que a Terra já conheceu, gente. Então é assim. Tudo que a gente pode conhecer de mediunidade está no livro dos médiuns. De Paulo, o senhor estava certo. Erasto era discípulo de Paulo, né? Bom, O de Sócrates é Platão. Platão, é verdade. Bom, aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é as máximas morais de Jesus explicados pelos Espíritos. Tem algumas passagens de Jesus que até então elas eram uma incógnita, as pessoas não tinham uma noção muito clara, porque Jesus se dispôs a explicar apenas 3 ou 4 das suas parábolas. As outras a gente não tinha explicação, e não tinha de propósito, porque se tivesse toda a informação, a gente teria deturpado isso ao longo desses 2000 anos, não é? Então tem a informação dos Espíritos a respeito dessas passagens de Jesus. Livro Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós temos o livro A Gênese, Formação dos Mundos e os Milagres, porque é uma coisa intrigante, os milagres de Jesus. Então Kardec explica à luz da razão, vejam, à luz do seu cientificismo na época, os milagres de Jesus. Então tem essas duas partes. E a quinta e última obra da codificação é o livro O Céu e o Inferno, né? Que a primeira parte, ele analisa todas as questões da Igreja Católica, né? Que é céu, inferno, purgatório, anjo, demônio, essas coisas. E a segunda parte é uma parte em que ele conversa com os espíritos a respeito de como eles chegaram no mundo espiritual. Então conversa com o espírito que faleceu de morte natural, de violenta, de acidente, pessoa que era trabalhadora, pessoa desocupada, pessoas que eram ateus. Esses eram os piores, os ateus. Eles não queriam se manifestar de jeito nenhum, mas foram quase obrigados a isso. Porque você já pensou, um ateu passa para o outro lado da vida e fala assim: meu Deus do céu, eu não morri, eu não estou morto. Já pensou que decepção que deve ser? Passou às vezes 50, 60, 70 anos negando, e aí morre e fala: não tomou, não morri. Não morre, ninguém morre. Olha só, que coisa terrível. Eles eram obrigados, alguns até reclamavam: estou respondendo porque eu estou obrigado, eu não queria responder isso. Porque ele tem que passar por cima do orgulho dele, né? Então ele conversa com esses espíritos como que eles perderam o seu corpo de carne.
E essa é a segunda parte do livro Céu e o Inferno. Então, basicamente, nós temos aí as 5 obras da codificação. Nós temos informações preciosíssimas a respeito do Kardec. O filme tem uns 10 ou 12 erros, eu vou passar para vocês só 6, depois... Quem não assistiu? Não assistiu? Não. Assistiu. Mas se eu contar, tudo vai ficar sem graça. Não, eu vou contar as coisas erradas que tem lá, não é spoiler não. É. Bom, nunca foi preso e nunca precisou do clero para ser solto. Não foi um padre lá e soltou ele, isso não existiu. Então, terceira coisa, Kardec nunca serviu pão na rua. Nunca serviu pão. Serviu pão na rua. Que eu saiba, Kardec nunca teve medo dos espíritos e nem quem era contra a doutrina, né? No filme a gente vê um Kardec meio recuado, meio com medo de algumas situações, né? Ele não teve aquela médium que tentou de uma forma tirar proveito da sua mediunidade, ele não teve isso. As 2 meninas são reais, porém as 2 meninas foram preservadas, os seus nomes foram preservados, para que elas pudessem ter uma vida normal. Então elas tiveram uma vida normal, se casaram, tiveram famílias, tiveram... Então elas não tiveram aquele problema na escola. Não tiveram, era uma vida normal, né? Uma vida normal, né? Então. Bom, então nós temos aí essas circunstâncias. Nós vamos percebendo no filme que é um filme bonito, tem uma fotografia muito bacana, um cenário bonito, bem feito, né? Ele tem mais pontos a favor do que pontos contra. Esses pontos que eu estou falando que não aconteceram com Kardec, é natural um filme ter, não é? Porque o autor, o editor, o problema disso aí, na verdade, são as pessoas que dão a consultoria, né? Então são as pessoas que foram consultadas para falar sobre o filme e tal, e deixaram passar algumas coisas que não precisavam ter deixado passar, podia ter feito outra coisa no lugar, não é? Então isso é um ponto que nós também precisamos pensar, também lembrar, tá certo? Eu acho que eu já estou falando até demais, né? Já passei, né? Hoje vai até meia-noite, não? Não é o dia da vigília, não, né? Não. O bolo que tá aí não vai dar para todo mundo. O metrô para 11h30. Muito bem, mas não tem problema. Aí tem ônibus, tem carona. Eu moro pertinho aqui, ó. Moro perto da padaria. Eu moro perto da padaria. A padaria da freguesia do Ó.